Olá pessoal, estou de volta para mais uma videoaula da disciplina de desenvolvimento de aplicações web. Então, para a gente ver na prática agora, controle de sessões e cookies. Bom, então eu criei um projeto aqui no PHP Storm, vazio por enquanto, e você então, para seguir esta prática, crie também um projeto. Pode usar o seu editor preferido. Eu estou usando o PHP Storm. Bom, então eu vou criar aqui um arquivo. Eu vou criar inicialmente como HTML, para que ele coloque já a estrutura básica de um arquivo HTML. Depois eu renomeio ele para .php. Então eu vou chamá-lo aqui de cookie. Ele vai gerar um arquivo cookie.html. Então eu vou colocar aqui aula sobre cookie. Bom, salvei. Eu vou... Bom, ele está pedindo aqui a senha do FTP, que está com o upload automático, né? Então eu vou trocar aqui o nome agora para... Vou fechar aqui. Vou renomeá-lo. Refactor, rename. E vou dar então a extensão de PHP. Bom, então aí está. Ele já criou, colocou aqui a estrutura básica de um arquivo HTML. Bom, eu vou começar aqui então uma sessão PHP. Então, nesse exemplo, eu vou colocar aqui o número de vezes que o usuário acessou o site. Então, para a gente setar um cookie, a gente coloca isso daqui, como foi visto no conceito, lá na aula conceitual. Então, set cookie, o nome, eu vou colocar aqui acessos. E aqui, qual que é o valor que eu quero dar? Então, ele vai criar no browser, na máquina do usuário, uma informação chamada acessos com valor 0. E essa informação vai ter uma validade de quanto tempo? Vamos imaginar que a gente queira que essa informação seja válida por 30 dias. Então esse prazo ele é contado em segundos. Então eu posso colocar 30, que é o número de dias. Cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então 30 vezes 24 vezes 60 vezes 60. Então vai dar o número de segundos que eu quero daqui para frente. Só que agora, exatamente agora, qual que é o timestamp da hora agora? Então o timestamp de agora a gente pega com a função time. Então esse vai pegar o timestamp da hora exata de agora. Então de agora mais 30 dias. Então esse vai ser o período de vida, né, a validade desse cookie. Bom, assim é a forma da gente criar um cookie. Mas no momento em que eu entrar nessa página, eu tenho que saber se existe esse cookie já. Então eu vou colocar aquele teste que a gente já acostumou a fazer do iSet. Então no PHP a gente tem aquela super variável e a gente usa ela como aquela outra que a gente já conhece, que é o request. Então a gente vai usar dessa forma. Se existir essa variável chamada acessos, então eu vou colocar aqui, eu vou criar uma variável chamada acessos. Então eu quero pegar o conteúdo dessa variável. Então toda vez que eu acessar, que o usuário acessar essa página, se houver um cookie armazenado em relação a este site, o browser vai mandar esse cookie. Então eu estou checando aqui, ó, chegou aqui para mim um cookie chamado acesso. Se chegou, pegue-o e coloque aqui. Só que se o usuário está acessando agora, esse é mais um acesso. Então eu vou colocar aqui, é o valor dessa variável mais um. E se não existir o cookie, a gente vai criar essa variável também, só que ela vai valer 1. Então se existir o cookie, ele pega qual que é o valor, quantas vezes o usuário já acessou, que está guardado lá no browser do usuário, soma mais 1 e guarda aqui. Então,
o que eu vou fazer aqui é, a hora que eu for criar o cookie, toda vez na verdade eu recrio esse cookie. Só que ao invés de valor 0, a gente vai passar aqui a variável acessos. Então toda vez a gente recria o cookie com um novo valor aqui. Então eu vou colocar agora aqui um echo este é o seu acesso de número e vou colocar então aqui para concatenar com a variável acessos. E vou colocar também aqui um break para quebrar a linha. E é isso. Então eu vou testar. Vou clicar aqui no browser. Então este é o seu acesso de número 1. Se eu der um F5, 2, 3. Então cada vez que eu atualizo o browser é uma nova requisição. Então ele verifica o cookie que está aqui no browser meu é enviado para lá, para o servidor web pega essa informação e soma mais um e atualiza. Então eu posso até fechar, vou pegar aqui, copiar o endereço, eu vou abrir no outro browser. Então eu vou abrir em outro browser aqui, vou aqui no Explorer e vou abrir aqui. Para esse browser, ó, é o primeiro. Então, a cada vez ele vai, cada browser, né, tem seu próprio controle de cookies. Bom, então a respeito de cookies é isso. Então não tem muita novidade, né? Bom, eu vou fazer só um outro teste aqui. Então aqui a gente já está com alguns cookies, né? Então, quer ver? Deixa eu... Opa, fechei meu navegador que eu estava utilizando. Eu vou abrir novamente. Bom, então ó, eu estou com 4, 5. Se eu quisesse matar esse cookie, então vamos tentar eliminar esse cookie para que a hora que eu der um F5 ele apague ele. Então se eu continuar dando F5 ele vai recomeçar a contagem. Bom, então ó, o teste, o código que eu vou colocar aqui, ó, isso daqui aumenta o número o valor do cookie. Então eu vou ler o valor dessa variável de cookie e vou, ao invés de colocar uma data para frente, eu vou colocar menos. Então a data de agora menos uma data, um certo número de segundo qualquer número, desde que fique um tempo negativo. Então eu vou salvar e vou testar novamente aqui no browser. Aí, ó, ele voltou no 1, porque a hora que ele executou esse comando aqui, ele zerou, ele matou o cookie, a vida dele acabou. Antes a gente tinha colocado de agora até 30 dias. Agora eu estou falando, a data de validade dele já venceu há 30 dias. Então é por isso que a hora que eu dou o F5 aqui agora, ele nunca vai sair do 1, porque toda hora ele recria o cookie com data já vencida, com validade vencida. Se você voltar aqui para o sinal de mais, aí a data de validade dele é positiva, ainda vai vencer. Então aqui, aí começa a contar novamente. Tá ok? Então bem simplesinho, bem fácil. Então a única cuidado que você tem que tomar é não guardar em cookies informações sigilosas, né? Informações sensíveis. Então, e também às vezes a informação não é sigilosa, mas ela é essencial para o funcionamento do sistema. Então você nunca pode ter certeza absoluta de que vai ser possível salvar, que vai estar habilitado cookies. Então essas são algumas observações que eu acho que é importante levar em consideração. Tá ok? Então
a gente volta em sequência já para falar a respeito de sessions. Até lá.